grandioso Deus, maravilhoso Pai, te bendizemos o seu santo nome, Deus, nesse momento, pelas nossas crianças, Deus, que terão seu momento de louvor e adoração, Pai, que o Senhor possa penetrar em seus coraçõezinhos a semente, Pai, da tua palavra, que cada uma, Deus, possa ter um entendimento, Deus, para que quando forem grandes, Deus, possam estar aqui em nossos lugares, Deus, te louvando, te exaltando, pregando da tua palavra, indo para as missões, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos professores, para que eles possam ensinar, Deus, a parte que lhe cabe, Pai, para cada um. Ser com o nosso culto, Deus, ser com a palavra que será dita. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos olhar para os versos de 3 a 6. Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 6. Vamos ler a palavra do nosso Deus, palavra inspirada, palavra inerrante. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora e nós queremos aprender dela nesta noite. Pedimos-te, ó Deus, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, leva, Senhor, a nossa mente cativa à Tua palavra e que o Teu Espírito, ó Deus, aplique a Tua palavra de maneira profunda a cada coração. Senhor, usa o teu servo, para que ele seja simples na pregação, profundo, prático, e que assim, ó Deus, a tua palavra, ela chegue e toque cada coração de maneira especial, e que o Senhor seja glorificado nesta noite, e que a tua igreja seja alimentada e edificada. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós iniciamos então uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E nós vimos que o apóstolo Paulo foi o fundador desta igreja. Era uma cidade extremamente paganizada, hedonista, bastante depravada. No centro da cidade havia um templo, a deusa Diana, ou Ártemis. E ali era um sincretismo religioso, um paganismo misturado com religião. Era uma cidade portuária, recebia muita gente, as pessoas vinham de fora, todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade era praticada na cidade de Éfeso. E Deus então fez um grande avivamento naquele lugar, muita gente se converteu, e ali então nasceu a igreja de Éfeso. Paulo agora está preso em Roma, provavelmente numa prisão domiciliar, e Paulo então escreve uma carta àquela igreja para encorajar aqueles irmãos na fé, para exortá-los, uma vez que aquela igreja estava no meio de uma sociedade extremamente paganizada. E nós vimos então que Paulo, ele encoraja aqueles irmãos de dois modos. Primeiro, lembrando-os da sua identidade. Os irmãos se lembram do versículo 1, quando Paulo diz que eles eram santos e fiéis.
Então a nossa identidade é: somos santos e somos fiéis. E a segunda palavra de encorajamento, Paulo diz a eles no versículo 2, graça e paz. Então Paulo estava dizendo: vocês receberam graça e receberam paz para viverem no meio de uma sociedade bastante ou extremamente paganizada. Hoje à noite nós vamos olhar então para os versos de 3 a 6, mas eu quero que os irmãos entendam que essa porção do texto vai, na verdade, do verso 3 até o verso 14, que é o que nós chamamos aqui de uma doxologia, é uma palavra de louvor a Deus. É interessante, irmãos, porque é um texto, na verdade, é um louvor que não tem sequer um ponto, não há uma vírgula. Paulo vai direto, como se Paulo aqui tomasse fôlego como um nadador que atravessa uma piscina sem tomar fôlego. E Paulo vai direto do verso 3 até o verso 14. É uma sentença única. Esses versos são como então um hino de louvor a Deus por aquilo que Deus está operando na vida do seu povo. Eu quero que os irmãos notem que esse louvor, ele está basicamente dividido em 3 partes. É interessante isso. A primeira parte, então, Paulo, ele fala das bênçãos que o Pai concede, do verso 3 ao verso 6. Seria a primeira estrofe do hino. A segunda estrofe vai do verso 7 ao verso 12, e Paulo então fala que Deus, ele opera essas bênçãos através do Filho, é a obra do Filho. E Paulo então termina falando que o Espírito aplica essas bênçãos ao nosso coração, versículos 13 e 14. Então os irmãos percebam que Paulo está dizendo que o Deus Pai, ele elege, versículos 3 a 6, o Deus Filho redime, versos 7 a 12, e o Espírito Santo então sela esta obra, versículos 13 e 14. Percebam então que é a Trindade sendo exaltada nesse hino que o apóstolo Paulo está cantando para a glória de Deus. Mas por que um hino tem um refrão? É um refrão muito interessante. Olhem para suas Bíblias. Versículo 6, como é que Paulo termina, então, a primeira parte, a primeira estrofe desse hino? Para o louvor da glória da sua graça. Então, depois que ele fala da obra do Pai, ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Como é que ele termina, então, falando da obra do Filho? Versículo 12, para o louvor da sua glória. Então, depois que ele fala da obra do Espírito, como é que ele termina? Finalzinho do versículo 14, em louvor da sua glória. Percebeu? A obra do Pai, para o louvor da sua glória. A obra do Filho, para o louvor da sua glória. E a obra do Espírito, para o louvor da sua glória. Então, o que Paulo está falando aqui exatamente? Ele está exaltando a Trindade. Veja o que a Trindade faz na nossa vida. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito. Hoje, então, nós vamos olhar para a obra do Pai, aquilo que ele realiza em nós. E o que é que Paulo vai cantar, então, nos versos 3 a 6? Paulo vai falar das bênçãos de Deus, ou da bênção de Deus. E esse é o tema da mensagem. Tá ligado aí? Tá ligado? Tá ligado, Guilherme? Tá ligado? Foi uma brincadeira agora. Ok. Então, as características da bênção do Deus bendito. É que para mim eu não estava ouvindo de fato. Primeira característica, irmãos. Versículo de número 3. A bênção de Deus nos é dada de forma espiritual. Olhem para o texto. Veja como é que Paulo começa então esse hino. Bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo bendiz a esse Deus? Porque, versículo 1, versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Veja, não são bênçãos. A bênção aqui está no singular. E no texto grego, de fato, é no singular. Então, a bênção que Deus derrama sobre nós é uma bênção. E essa bênção, ela tem várias características. Então, percebam que essa bênção que Deus nos dá é uma bênção essencialmente espiritual. Veja o que Paulo diz.
que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Vale dizer que essa palavra sorte que aparece na sua tradução e na minha tradução, ela não aparece no texto grego. O tradutor colocou para nos ajudar a entender. Mas a verdade no grego é: Deus tem nos abençoado com toda bênção. É isso que está literalmente no texto grego. E aí o tradutor colocou sorte para dizer que são várias bênçãos. Mas na verdade é uma única bênção. É muito interessante porque na língua grega, e a gente não tem muito isso na língua portuguesa, mas existe um jogo de palavras. É como se Paulo estivesse dizendo assim: abençoado seja Deus, que nos tem abençoado com toda a bênção. Perceberam o jogo? Abençoado, que nos abençoa com toda a bênção. No português, a gente não consegue pegar isso, mas a ideia está presente. Paulo está dizendo, olha, bendito Deus, ou abençoado Deus, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual. Perceba, irmãos, que a bênção que Paulo destaca é uma bênção espiritual. Não é uma bênção material. Ele não está falando de vida, de saúde, de trabalho. Ele não está falando de dinheiro. Paulo está dizendo, louvado seja Deus, que tem nos abençoado com a bênção espiritual. E por que espiritual? Paulo diz, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí você fala, mas espera aí, como é que eu posso ser abençoado por Deus nas regiões celestiais? É como se na visão de Paulo, o crente já estivesse no céu. Embora nós estejamos na terra, mas aos olhos do apóstolo, é como se nós já estivéssemos no céu. Aí você fala, mas como isso é possível? Lembre-se que Paulo, ele desenvolve uma teologia chamada teologia da união mística com Cristo. Então, na morte de Cristo nós morremos, e na ressurreição de Cristo nós revivemos. Então significa que nós estamos unidos a Cristo. Uma vez que Cristo está no céu, e nós estamos ligados a Ele, então é como se nós também estivéssemos no céu. Paulo, ele olha para o crente, e ele não vê um crente terreno, ele vê um crente que está no céu. Aí você fala, pastor, isso é uma coisa meio estranha. Não é não. Volte, ou melhor, vá uma página à frente da sua Bíblia e olhe para o capítulo 6. Paulo diz isso claramente. Capítulo 2, versículo 6. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos e que pela graça fomos salvos. E aí ele chega no verso 6 e diz assim, e juntamente com ele, isto é, com Cristo, nos ressuscitou. Quer dizer, nos tirou do pecado, nos fez nascer para uma nova vida. E aí Paulo continua dizendo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceberam? Então, na visão de Paulo, é como se nós já estivéssemos no céu. É como se nós já desfrutássemos do céu. Porque Paulo, ele vê o todo e não apenas uma parte da história. Vejam, irmãos, Deus, ele tem nos abençoado de muitas maneiras. Muitas. Deus tem nos abençoado com família, com saúde, com trabalho, com relacionamentos. Deus nos abençoa de diversos modos. Mas a principal bênção, a maior de todas as bênçãos que Deus pode nos dar, é a bênção do céu. É a bênção de já estarmos no céu, não na sua plenitude. Ainda eu vou explicar isso daqui a pouco. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós já temos a maior de todas as bênçãos, a bênção do céu. É interessante, porque o apóstolo Paulo, ele desenvolve uma teologia chamada teologia do já e do ainda não. O que significa isso? Significa que nós já temos a salvação, nós já desfrutamos dela, mas não na sua plenitude. Não na sua inteireza, como desfrutaremos no dia da volta de Cristo. Deixe-me exemplificar isso. Um certo pai estava acampando com seus filhos numa cabana, dentro de uma mata, à beira de uma lagoa. E quando foi à tarde, ele saiu para caminhar com os filhos. E o sol foi declinando, a noite foi chegando. E eles estavam voltando, mas ele percebeu que estava meio perdido. E você sabe, quando está perdido uma mata, tem que andar em linha reta. E ele foi caminhando.
Foi caminhando e caminhando. Os filhos pararam e disseram, mas pai, a gente está perdido? E aí ele não quis assim assustar os filhos. E ele continuou andando e pensando no que diria para os filhos. E lá na frente ele viu uma pequena luz. Era a luz da cabana. Aí então ele olhou para os filhos e disse, não, nós não estamos perdidos. Nós estamos caminhando para a cabana. Já já a gente vai chegar lá. Mas veja, entre o lugar onde eles estavam e a cabana, ainda havia uma floresta para ser ultrapassada. O já e o ainda não é exatamente isso. Nós já contemplamos a realidade, mas nós ainda não desfrutamos dela na sua plenitude. E o que é que isso nos ensina de fato? Isso nos ensina, irmãos, que ao invés de nós ficarmos frustrados com as lutas do nosso dia a dia, com as enfermidades graves, com o desemprego que é muitas vezes inesperado, ou nos preocuparmos com as finanças, com o futuro dos nossos filhos, ou com seus problemas, ao invés de ficarmos preocupados com as questões da vida, com as dúvidas, nós precisamos focar naquilo que nós já temos. Nós precisamos focar no céu, nessa realidade que nós desfrutaremos um dia. Ainda não é a plenitude, mas ela vai chegar. O céu para nós vai chegar. É uma bênção que Deus nos prometeu e Ele vai dar. É por isso, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele escreve Romanos, eu gostaria que você abrisse, por gentileza, Romanos 8. Olha que passagem interessantíssima, Romanos 8, versículo 18. Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo, quer dizer, uma certeza verdadeira, inquestionável, que os sofrimentos do tempo presente, isto é, as lutas que nós enfrentamos, com saúde, com trabalho, com família, com negócios, nada dessas coisas pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, coloca numa balança todos os seus sofrimentos, de um lado dela, e coloca do outro lado da balança o céu. E Paulo diz, não há como se comparar. A glória que nós esperamos é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Então o que Paulo está dizendo é que esse Deus que tem nos abençoado já nos deu a maior e mais importante de todas as bênçãos. A bênção da vida eterna, a bênção do céu. É como se nós já estivéssemos lá, porque Deus vê o todo e não apenas uma parte. Meus irmãos, se essas igrejas da teologia da prosperidade entendessem isso, elas estariam muito mais vazias. Aliás, não estariam lotadas. Essas pessoas vão atrás de bênçãos temporais. Elas querem prosperidade, elas querem prosperar no trabalho, elas querem prosperar na vida, elas querem riqueza. Então, as igrejas acabam funcionando como se fosse um balcão de negócios. As pessoas estão atrás das bênçãos terrenas, quando na verdade Paulo está dizendo, não, Deus nos abençoa com a bênção celestial, que é a vida eterna. Essa é a maior de todas as bênçãos. Se toda manhã, ao levantarmos, nós nos lembrássemos que nós já temos essa bênção, o nosso dia seria diferente. Não importaria se alguém viesse e batesse nosso carro, ou levasse o nosso carro, ou se perdêssemos o emprego, ou tivéssemos um filho doente. Eu tenho a maior de todas as bênçãos. Eu tenho o céu. E o céu para o crente é uma realidade. É uma realidade. Ainda não plena, mas é uma realidade. A segunda característica dessa bênção de Deus, note aí, versículo 4. Ela nos é dada desde a eternidade. Veja o comecinho do versículo 4.
assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. E depois, no comecinho do versículo 5, e nos predestinou. Quando foi que Deus nos abençoou? Quando Deus criou todas as coisas? Foi quando Deus imaginou, anteviu que nós iríamos crer no seu Filho? Não. O texto diz que Deus nos abençoou na eternidade. Eternidade na Bíblia não é tempo. Eternidade está acima do tempo. O tempo, ele foi criado por Deus quando Deus criou terra e céu. Quando Deus colocou o sol para presidir o dia e a lua para presidir a noite. Ali começou a marcação temporal. Ali. Mas a eternidade está acima disso tudo. E Deus, ele é plenamente eterno. Deus não funciona dentro do tempo como nós. Nós vivemos em função de um relógio. Daqui a pouco acaba o culto, vamos para casa, vamos dormir. Às 5, 6 a gente levanta, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, ônibus lotado, metrô lotado. A gente vive em função do tempo. Deus, ele é atemporal. Deus, ele vê o todo como se fosse tudo um presente. Passado, presente e futuro, para Deus é tudo igual. Nós vivemos um presente. Olhamos para o passado, mas não temos ideia do futuro. Então a pergunta é, quando foi que Deus nos escolheu? Na eternidade. Quando é a eternidade? Não sei. Não sei quando é a eternidade, porque não existe um marcador temporal. Quando um crente morre, a sua alma vai à presença de Deus. Ele entra na eternidade. Um crente não fica lá no céu, ao lado de Jesus, sendo consolado e olhando para o seu relógio dizendo, Senhor, e aí, quando é que o Senhor volta? Quando é que vai ser a ressurreição do meu corpo? Ele não pensa assim. Nós é que pensamos. Nós é que vivemos dentro desse padrão temporal. E é interessante porque o verbo que Paulo utiliza na língua grega, quando ele diz que Deus nos escolheu, é exatamente um verbo para dizer, isso é atemporal. É um tempo indeterminado. Deus nos escolheu. Ponto. Quando? Não sabemos. Mas o que é que Deus fez então na eternidade? Paulo diz assim, ele nos predestinou. Ele nos escolheu para ele. Por que Paulo está dizendo isso? É como se Paulo estivesse olhando para a igreja de Éfeso e dizendo assim para aqueles irmãos, você sabe por que você está na igreja? Você sabe por que você faz parte da família de Deus? Porque lá na eternidade, Deus olhou e Deus te amou e Deus te escolheu. Alguém podia pensar, então quer dizer que Deus me escolheu porque Ele anteviu que eu creria? Não. Isso é salvação por presciência. Não. Se Deus salva alguém porque anteviu, porque viu que aquela pessoa teria fé, então, em última análise, a salvação é pelas obras. Deus simplesmente viu, então Deus foi passivo na história. Não. A Bíblia nunca diz que Deus nos salvou por pré-conhecimento. A Bíblia diz que Deus nos predestinou. Ou seja, Deus traçou o nosso destino antes de acontecer. Não havia na eternidade nenhuma obra, não havia nenhum mérito humano. Deus simplesmente olhou, amou e escolheu. Tanto é que no capítulo 2, quando Paulo fala no versículo 8 que somos salvos pela graça, mediante a fé, Paulo faz questão de frisar no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém, nenhum crente vai poder chegar no céu, depois daquele dia do juízo, e bater no seu peito e dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu criei. Não. Você vai estar lá porque Deus te escolheu. Porque Deus te predestinou antes da fundação do mundo, antes de todas as eras, antes que tudo existisse, Deus de maneira soberana, de maneira livre e de maneira eficaz, Ele te amou. Porque Deus me amou, João. Não é assim que você orou? Não é isso que você disse? Às vezes eu me pego pensando, por que eu? Saiba, João, que o seu sentimento é o meu também. Por que eu? Por que eu? E João, não temos uma resposta para isso.
Não temos. Mas Paulo nos ajuda a pensar sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, a partir do verso de número 29. Paulo aqui, ele vai de uma ponta da eternidade a outra, se é que eternidade existe de ponta. Mas Paulo vai de um ciclo a outro, digamos assim. Olha o que Paulo diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, se você estiver anotando e quiser destacar isso, essa é a palavra mais importante que aparece aí. Conhecer. Conhecer aqui não é esse conhecimento de saber quem a pessoa é. Conhecer aqui, na língua grega, significa amar. É um conhecimento íntimo, de profundidade. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, porquanto aos que de antemão, isto é, antes de tudo, amou, também os predestinou. Então qual é a base da predestinação? O amor. Por que Deus nos predestina? Porque Ele nos ama. E então vem as outras coisas. Aí Paulo continua dizendo, versículo 29, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Opa, agora nós saímos da eternidade e entramos no tempo, porque o chamado é temporal, é dentro do tempo. Então veja, lá na eternidade, o que é que Deus faz? Deus ama e Deus predestina. Amor é a base da predestinação. E o que é que Deus faz no tempo? Deus chama, e aos que Ele chamou, Ele também justificou. Agora Paulo volta para a eternidade. Lembra que eu falei de uma ponta a outra? A esses também glorificou. Você entendeu o pensamento de Paulo agora? Então Paulo está dizendo, olha, lá na eternidade Deus chamou. E por isso Ele te predestinou. No tempo Ele te chama, Ele te justifica, mas lá na eternidade Ele vai te glorificar. Você entende agora quando Paulo diz que Deus já nos abençoou nas regiões celestes? Porque na visão de Paulo, Deus já fez todas essas coisas. Não tem mais nada para ser feito. A obra de Deus já está consumada na eternidade. Meu querido irmão, a escolha de Deus, ela é soberana. Deus não tem obrigação de salvar absolutamente ninguém. Se Deus mandasse todo mundo direto e reto para o inferno, Deus continuaria sendo amor e Deus continuaria sendo justo. Mas Deus é misericordioso. E Deus decidiu de maneira livre, de maneira soberana e de maneira inquestionável escolher aqueles a quem Ele quis. E por que Ele escolheu? Porque Ele amou. Mas esse não é um pensamento de Paulo, não. Se você for lá para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, está escrito, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, não tinha nada de especial em vocês, Israel. Vocês eram um povinho assim, pequenininho, miserável, idólatra. Quem era Abraão, irmãos? Um idólatra. Tirado lá de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. E Deus fez uma aliança com ele. Então o ponto das Escrituras é que Deus nos ama porque nos ama. A bênção que Deus nos dá é uma bênção que vem desde a eternidade e para a eternidade. Jeremias, ele vai mais fundo ainda. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Deus diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, veja aí, com amor eterno eu te amei. Aí alguém poderia dizer assim, mas então qual é a minha função? Eu tenho que crer e tenho que dar o passo. Errado, veja o que o texto diz, por isso com benignidade te atrair. O Deus que nos ama é o Deus que nos chama para Ele. É o Deus que nos traz para si, para junto de si. Deus faz tudo. O nosso papel na salvação é dizer, sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu aceito. Nós aceitamos a Cristo porque Deus nos aceitou no seu amor.
E Paulo então está olhando para essa bênção e dizendo, está vendo essa bênção? Ela é espiritual. E essa bênção vem desde a eternidade. Deus nos escolheu, irmãos, antes de todas as coisas. Deus nos escolheu por sua livre vontade. Não havia nada, não há nada, nunca haverá nada em nós que seja capaz de mover o coração de Deus assim, olha, 1 milímetro. Deus olhou para mim porque eu tinha um ar de bondade. Deus olhou para mim porque eu era muito legal. Deus olhou para mim porque Ele viu que eu faria uma grande obra. Não. Às vezes a gente pega uma criancinha, um bebezinho, e fala assim, meu Deus, que anjinho. E se ele morrer, ele está salvo porque ele é anjinho? Não. Se ele morrer e for um filho da aliança, ele estará salvo porque Deus o amou na eternidade. E a obra de Cristo foi colocada sobre ele também, porque no céu não entra anjinho pecador. No céu entram pessoas que são lavadas e regeneradas pela graça de Cristo Jesus. Se você é pai, você vai entender o que eu vou dizer agora. Às vezes os filhos dão trabalho, né? Às vezes não, sempre dão trabalho. Sempre. E tem um amigo que diz que filho é que nem videogame. Cada fase fica muito mais difícil. E é verdade. É verdade. A minha filha maior, mais velha, né? Mais velhinha, né? Com 7 anos, ela já está começando a fazer alguns questionamentos. 7 anos. Imagine quando tiver 15. O meu pequenininho vai completar 2. E tudo para ele é não. Não, 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 não. Filhos dão dor de cabeça. Filhos dão prejuízo às vezes. Filhos nos frustram. Filhos nos deixam sem cabelo, de barba branca. Filhos fazem isso. Podem acreditar. Mas a gente continua amando, não continua? Ele pode ser o pior filho do mundo, não pode? Aquele filho que dá dor de cabeça. Mas você ama, não ama? Sabe por quê? Porque você é pai. Você pegou aquele serzinho lá no hospital, no primeiro dia dele de vida, chorando, levou para casa e ele continuou chorando. Não é, Renata? Ele foi chorando, 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 chorando. E você ama. Você ama quando você faz comida para ele e ele não come. Você ama quando você pede para tomar banho e não quer tomar banho. Você ama quando ele vai mal na escola. Você ama quando ele te dá prejuízo. O amor de Deus é imutável como o amor de um pai. Só que infinitamente maior. Deus nunca vai deixar de nos amar. Porque Deus já nos amou na eternidade e vai continuar nos amando, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Deus nos olha e Deus já nos vê no céu como filhos perfeitos. Às vezes a gente olha para o filho e fala assim, meu Deus, o que é que vai ser dele? Aí o que é que você imagina? Um filho já casado, né? Formado, com a família dele, tudo bonitinho, tudo redondinho. Deus nos vê assim, como filhos já regenerados no céu. Lembra do que Paulo falou? Aquele que nos amou, nos predestinou, e nos chamou, e nos glorificou. O amor de Deus por nós é um amor imutável. Ele vai de eternidade a eternidade. Então a segunda bênção, a segunda característica é que o amor de Deus nos é dado desde a eternidade. Terceira característica desse amor, ou dessa bênção de Deus, porque é uma bênção. A bênção de Deus, ela nos é dada com um propósito muito definido, irmãos. A bênção de Deus não é um cheque em branco. Está aqui, agora faz o que você quiser com ela. Veja o texto, versículo 4, parte B. Paulo diz assim, então ele nos predestinou para sermos, olha aí, esse para indica o propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isto é, perante Deus. Versículo 5. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo aqui então destaca basicamente 3 propósitos da bênção de Deus. O primeiro propósito é que Deus nos abençoa para que sejamos santos. E aqui eu não quero gastar muito tempo, porque eu já trabalhei bastante essa palavra no domingo passado e eu não quero aqui ficar novamente chovendo no molhado. Mas eu quero lembrar a você que Deus nos salvou com um propósito.
vivemos uma vida santa. Isso significa que a nossa salvação não é um cheque em branco. Ó, tá aqui, você é salvo, viva agora como você quiser. Não. Deus nos salvou desde a eternidade para que hoje vivamos uma vida santa na presença dele. Talvez o único evangelho que as pessoas ao nosso redor vão ouvir é a nossa vida. E lembrando que santidade não significa perfeição, mas significa uma vida separada. E é interessante porque Deus nos tira do mundo e ao mesmo tempo nos coloca no mundo para influenciarmos o mundo, para sermos sal e para sermos luz deste mundo quebrado. Então a salvação ela tem como esse propósito, espelhar a santidade de Deus, que o mundo veja em nós a luz de Cristo, a graça de Cristo. O segundo propósito que Paulo destaca é que Deus nos abençoa para sermos irrepreensíveis. E aqui tem uma palavra interessante, porque a palavra que Paulo usa é uma palavra do Antigo Testamento. A palavra irrepreensível no Antigo Testamento significa perfeito, sem defeito. Essa é a palavra. No Antigo Testamento, quando alguém chegava para apresentar a sua adoração, o seu animal, o sacerdote tomava aquele animal, inspecionava aquele animal, via se ele não era cego, se ele não era manco, se ele não era coxo, se ele não tinha manchas, se era um animal perfeito. Depois disso, o sacerdote então tomava o animal, o imolava, aspergia o seu sangue e queimava a sua gordura no altar. Então, aquele ato se tornava agradável diante de Deus. Era uma oferta agradável a Deus. Quando Paulo usa essa palavra irrepreensível, Paulo está dizendo assim, olha, Deus te salvou para que agora você viva uma vida agradável na presença de Deus. Não quer dizer perfeição, mas uma vida agradável na presença desse Deus que é santo. E é interessante porque Paulo, novamente eu quero voltar a Romanos capítulo 12, Paulo novamente discorre sobre isso. Veja lá, capítulo 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 12, 1. Rogo-vos. É uma expressão forte, quer dizer, eu os exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, então que apresenteis o vosso corpo, como? Por sacrifício vivo. Lembra que Paulo está fazendo um trocadilho, ele está pensando lá no Antigo Testamento. Como é que era o sacrifício do Antigo Testamento? Morto. E agora Paulo fala, não, agora você não vai apresentar mais um sacrifício morto, mas vivo. Um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo para nós? Ei, Deus te elegeu lá na eternidade. Deus te salvou no tempo para que agora você seja agradável a Ele. Para que a sua vida, para que os seus pensamentos, para que as suas ações sejam agradáveis na sua presença. Veja, volte a Efésios capítulo 1. Olha que coisa interessante que Paulo diz no versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis. Aí tem um termozinho bem interessante. Ele diz assim, perante Ele. Traduzindo literalmente é, Deus te salvou, Deus te santificou, para que agora você viva de maneira agradável diante da face de Deus. Os reformadores, eles cunharam um termo que ficou muito conhecido, hoje as pessoas falam muito desse termo. É uma expressão latina chamada coram Deo. Talvez você já tenha ouvido isso. Coram Deo significa diante da face de Deus. Diante de Deus. O que Paulo está dizendo é, vivam uma vida santa, vivam uma vida agradável diante da face de Deus. Irmãos, isso aqui, eu estava pensando nisso ao longo da semana, na medida em que eu trabalhava, estudava o texto. Tudo aquilo que nós fazemos é diante da face de Deus. Tudo. Nós estamos dirigindo diante da face de Deus, nós estudamos diante da face de Deus, nós fazemos uma prova diante da face de Deus, nós namoramos diante da face de Deus,
nós educamos os nossos filhos diante da face de Deus, nós vivemos na nossa casa diante da face de Deus. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos diante da face de Deus. A nossa vida, ela tem que ser vivida na presença de Deus, para a glória de Deus. Mas o terceiro propósito dessa bênção de Deus, Paulo diz, para que sejamos filhos. Veja lá, versículo 5. Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Deixa eu contar uma coisa aqui interessante. Nos dias de Paulo, quando alguém adotava uma criança, até mesmo uma criança já grande, às vezes até um escravo mesmo, que aquele dono não queria, quando ele trazia aquela criança ou aquele escravo para a família, o nome era mudado. O nome era mudado. As dívidas que aquela pessoa tinha eram quitadas. Tudo. E a partir daquele momento, quando ele entrava naquela nova família, ele recebia um novo nome e ele passava a desfrutar dos mesmos privilégios que os filhos daquele homem tinham. E Paulo olha para esse texto, Paulo olha para essa igreja e diz assim: meus irmãos, Deus nos abençoou para nos tornarmos seus filhos. As pessoas falam assim: todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Todos nós somos criados como Adão e Eva. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados por Deus em Cristo. E Paulo está dizendo: olha, você aí que não era crente, agora você é um filho adotivo de Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que privilégio? Que privilégio ser chamado de filho de Deus? Aliás, Deus só tem um filho, é Jesus. Nós somos filhos adotivos em Cristo Jesus. E Paulo, novamente, aos Romanos, do capítulo 8, Paulo diz assim, versículo 15: vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseados no qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Paulo traz a palavra hebraica, é a palavra grega Abba, Pai. Abba em hebraico significa pai, e no grego é pater. Abba, Pater. Abba, Pai. Nós podemos falar com Deus como se fosse, ou como é de fato, o nosso Pai. Irmãos, que privilégio o Senhor nos dá. Que bênção inaudível Deus nos dá de sermos seus filhos. Então, o que a gente faz com essa bênção? A gente vive de maneira santa, a gente vive de maneira irrepreensível, e a gente vive como filhos de Deus, não mais como filhos do mundo. Deus foi lá e nos tirou daquele mundo velho, quebrado, e nos colocou na igreja, que é a sua família, o seu povo. Que privilégio. Vamos caminhar para a última e quarta característica da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela nos é dada em amor, em supremo deleite e graça. Olhe para o versículo 4, lá no seu final. Paulo diz assim: e em amor nos predestinou para Ele. Versículo 5, parte B. Segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, por que Deus nos predestinou? Porque Deus nos amou. Deus nos amou. Livro do profeta Isaías, lá no capítulo 41, diz assim: assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó vermezinho de Jacó, não temas, servo meu. Não temas, ó amado, eu te escolhi. Aqui ele está falando de Jacó, mas na verdade ele está falando do povo de Israel. Não temas, porque eu te escolhi. O que move Deus a te escolher, Melina, é porque Ele te amou. O que move Deus a te escolher, presbítero Cláudio, é o amor dEle. O que move Deus a te amar, Marcelo, o que move Deus a te escolher, é o amor sobrenatural dEle. O que nos
ou melhor, a grande razão de nós estarmos aqui é porque um dia Deus olhou para nós e nos viu como pecadores miseráveis, mas Ele decidiu nos amar. O amor na Bíblia, irmãos, não é um sentimento. Amor é uma decisão. Quando a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher, a Bíblia está falando de uma decisão. Quando a Bíblia fala que Deus nos amou, quando Deus, João 3,16, quando fala que Deus nos amou, ou amou o mundo, está falando de uma decisão. Se Deus ficasse lá pensando, eu vou fazer, mas nunca faz, nós não estaríamos aqui. Deus decidiu nos amar e Deus nos amou. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é que Deus olhou para você e falou assim, poxa vida, eu tenho que salvar aquele pobre miserável, pecador. Não. A salvação para Deus foi um prazer. Não é isso que Paulo diz? Segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa beneplácito? Eu já expliquei isso aqui outras vezes. É o supremo deleite. E eu quero dar um exemplo aqui para dar mais luz ainda a esse termo que eu amo nas Escrituras. Pense num dia de sexta-feira em São Paulo. Chuva, muita chuva. O metrô quebrou, os ônibus entraram em greve. Você está lá no seu trabalho, aí tem uma mocinha bonita que você está apaixonado por ela. Você sempre tem vergonha de chegar perto dela. Mas aquele dia você tem uma oportunidade, levar a mocinha em casa. Aí você chega para a mocinha e fala assim, olha, se você quiser eu te dou uma carona. Aí a moça dá uma olhadinha, tudo bem, mas não vai te atrapalhar? Aí ele para e pensa, bom, eu moro na Zona Leste, ela mora em Carapicuíba. Sexta-feira, trânsito, sem ônibus, sem metrô. Ele fala assim, não, é caminho de casa, tranquilo. Aí ele fala assim, não, pode entrar aqui do meu pois é. Aí ele abre a porta do Fusca, ela entra, e ele pensa assim, caramba, Carapicuíba. Ele põe no Waze, 22 quilômetros, sexta-feira com chuva, combustível nas alturas. Aí ele pensa assim, não, é um prazer. Ela entra, e eles vão conversando. Ele chega em Carapicuíba, aquela chuva, ele desce, abre a porta, aí ela diz assim, você não quer entrar? E ele diz assim, não, eu não quero atrapalhar ninguém. Não quero atrapalhar o seu jantar. A mãe sai e diz assim, não, entra, vem jantar conosco. Aí ele janta. Aí na hora de ir embora ela fala assim para ele, olha, quero muito te agradecer. Eu sei que te deu um trabalho enorme, mas eu sou muito agradecida. Aí ele diz assim para ela, imagina, foi um prazer. Teve um curso, não teve? Tempo, combustível, embreagem do Fusca. Primeira e segunda. Quando Deus nos salva, Deus olha para aquele pecador e fala assim, eu vou enviar o meu filho para morrer por ele. E o profeta Isaías assim, porque agradou ao Senhor fazê-lo enfermar e moê-lo. Quando Deus nos salva, Ele está dizendo assim, é um prazer te salvar, Renata. É um prazer. Percebeu isso? E aí Paulo termina, olha que coisa impressionante. Versículo 6. E ele fez isso para quê, irmãos? Vamos ler juntos? Para o louvor da glória de sua graça. Que ele nos concedeu gratuitamente. Aqui traduzindo literalmente do grego é, ele nos deu de graça. Que ele nos deu de graça. Deus está dizendo, foi um prazer te salvar. E Deus oferta essa salvação de graça. Percebeu o fluxo? Ele amou, aí ele vem e ele te salva, com prazer, com alegria, e ele fala assim, está aqui filho, receba, é um presente para você. Não me custou, ou me custou muito, mas eu faço isso por amor a você. Eu faço isso de graça. Deixa-me concluir o sermão desta noite. O que é que nós aprendemos aqui? Nós vemos o amor de Deus sendo materializado na sua bênção.
E quais são as características dessa bênção? Primeira, a bênção de Deus nos é dada de forma espiritual. Não adianta você ficar correndo atrás de bênção material. A maior bênção você já tem. Você já é abençoado desde a eternidade. E essa é a segunda característica. A bênção de Deus vem desde a eternidade. Terceira característica, a bênção de Deus nos é dada com um propósito: santidade, retidão e adoção. Ele nos salva para sermos santos, para vivermos de maneira íntegra e como filhos dele. E em quarto lugar, a bênção de Deus nos é dada com amor, supremo deleite, foi um prazer, e com graça. A pergunta que não quer calar: como é que Deus faz isso? Eu quero que você note. Quantos versículos nós estudamos? Pode contar aí. 3, 4, 5 e 6. 4 versículos. Sabe qual é a palavra que mais se repete nesses 4 versículos? Cristo. É só você olhar. O texto diz assim, que Deus nos escolheu, ou Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos escolheu nele. Nele é quem? Cristo. Deus nos adotou por meio de Cristo. E Deus nos concedeu a sua graça em quem? No amado que é Cristo. Ele fez tudo por você, por causa de Cristo. O que é que eu queria que você fizesse nessa noite? Parasse e pensasse um segundo. Olha a bênção que eu tenho. Eu sou amado por Deus. Eu sou um filho de Deus. Deus me amou na eternidade. Eu já estou no céu com Cristo. Eu já tenho a maior de todas as bênçãos. Eu tenho o céu, a eternidade. Meu querido irmão, não ande atrás das bênçãos. Você já é abençoado. Desde a eternidade e para a eternidade. Então viva corandeu na presença de Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Nós te damos graças e te exaltamos. Porque o Senhor fez tudo no nosso lugar. O Senhor nos amou. Nos amou com amor eterno. Sem que nada houvesse em nós, o Senhor nos amou. Nós te louvamos, Pai, porque a tua obra na nossa vida já é completa. E nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Nós já temos a maior de todas as bênçãos. A bênção do céu e da vida eterna. Ó Deus, que nesta noite, cada pessoa que aqui adentrou, desfrute desse amor eterno, incondicional, incomparável, inaudível. Ó Deus, ajuda-nos a ser gratos por esse grande amor. E ajuda-nos a viver para a tua glória. Que ao longo dessa semana, Senhor, que ainda que venhamos a enfrentar tantas lutas, que nos lembremos que nós já somos abençoados pelo Senhor. Com a maior de todas as bênçãos, a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos uma visão da tua obra na nossa vida. E ensina-nos a viver corandeu diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode achar que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é não, viu? Nós vamos cantar o cântico que cantamos no domingo passado. Eu explico por quê. No domingo passado, eu imaginava pregar até o versículo 3. Mas quando eu estudei os versos 1 e 2, eu me arrependi. Então eu disse, já estava tudo organizado. Então não tinha mais como voltar atrás. Então nós cantamos esse cântico. Vamos cantar hoje. E vamos cantá-lo de novo. Porque hoje ele faz todo sentido, mais do que na semana passada. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, um frágil e grande pecador. Logo eu. Cantemos.